Está no ar mais um episódio do Papo Social Media MLabs, comigo e com a Bárbara Duarte, nossa coordenadora de mídias sociais aqui da MLabs. E vamos falar sobre o que, Bárbara? Nós vamos falar de um assunto que você adora, né, meu Big Boss e mestre dos dados. Vamos falar sobre relatórios nas mídias sociais. Como transformar dados em ação. Essa é a parte melhor, né? A melhor parte, na verdade. É como transformar dados em ação, porque só os dados não servem pra nada, né? Então, bando de dados, todo mundo tem um bando de dados. A gente não faz nada só olhando os dados. Geralmente a gente tá olhando para uma fotografia daquilo que já aconteceu, e esse é sempre um problema. O ideal é que a gente consiga reagir aos dados antes do relatório final. A gente vai falar sobre isso mais pra frente, né? E, como sempre, a nossa estrutura aqui do podcast, a gente começa aqui com as perguntas entre nós aqui, perguntas e respostas, depois a gente vai para os mitos ou verdades. Hoje tem bastante mito ou verdade aqui, bem interessante, eu quero saber a sua resposta, hein? Bora saber como reagir. Bota o cropped e vamos reagir com esses dados e não só analisar. Bora lá. Cronômetro aqui já, vamos começar então com a nossa rodada de perguntas, com a primeira pergunta, que é: por que a elaboração de relatórios nas mídias sociais é tão importante para as estratégias de marketing? Posso começar falando sobre essa? Pode começar, Rafa. Como você falou, né, que eu gosto disso. Não é que eu gosto de relatório, né? A ideia é a gente se basear em dados. E, obviamente, transformar dados em informação em hipóteses, insights em conhecimento. É isso que eu gosto. É a ideia do transformar até dados em ação. Os olhos. Eu gosto da parte final ali, transformar dados em ação, porque só os dados em si, ter um bando de dados não serve de nada. Então é importante a gente falar, que até trouxe uma colinha, dos produtos possíveis de inteligência quando a gente se baseia em dados. Porque aí a gente vai responder também o porquê que é tão importante e por que é tão estratégico para o marketing, né? A gente sempre olha para relatório, sempre com aquela ótica de fazer um PowerPoint falando do crescimento de seguidores nas mídias sociais, quais foram os posts que tiveram mais engajamento. Vou dizer o que aconteceu no mês, né? Normalmente no mês, na quinzena. E aí todo mundo fica lendo PowerPoint, não, a galera fica falando aquilo que está todo mundo já vendo. E na prática a gente tem vários produtos de inteligência a partir de dados. Um primeiro deles é a otimização da presença online. E aí a otimização da presença online, de fato, é olhar aquilo que está funcionando, trazer pelo menos ali os top posts, e o top posts no sentido positivo. E eu gosto bastante de trazer também os piores posts, porque a gente também tem que aprender com aquilo que está errado, né? Aquilo que está negativo, né? Então, otimização de presença online, a gente vai olhar estudo de horário, tem o dia e o horário melhor, né? Então a gente pode olhar isso de alguma forma através de relatório. Olhar os conteúdos, como a gente falou, o top 3 e o bottom 3, né? E, de repente, a nossa própria atuação ali quando a gente fala de análise de sentimentos. Inclusive, a gente falou no episódio passado sobre social listening, né? Olhar, de fato, se as pessoas estão reagindo positivamente. Não é só olhar a taxa de engajamento, mas o que as pessoas estão falando quando elas comentam, né? Então, esse é um ponto. O segundo produto de inteligência é o de saque, de atendimento ao consumidor. Então, a gente sabe que as mídias sociais, de fato, são os primeiros a receber ali, né, críticas, sugestões, dúvidas, e esse atendimento todo está acontecendo cada vez mais nas mídias sociais. Então, é importante você ter um relatório especialmente voltado para saque. E aí a gente também falou no episódio anterior sobre essas nuances do social listening para saque. Então, há possibilidades de você rastrear a análise de sentimento, trazer a nuvem de palavras-chave, de tags. Todo mundo que fala mal do quê? Quais são as principais dúvidas, né? Quais são os principais elogios, assim por diante. Terceiro ponto, terceiro relatório possível é o desempenho comparativo, para que você entenda aquilo que você fez hoje em comparação com aquilo que você fez mês passado, no mês anterior, ou até mesmo ano contra ano, mês contra mês, né? E aí você consegue ver uma análise histórica de crescimento ou queda. Então é importante. E são relatórios diferentes, porque uma coisa é você mostrar o relatório do mês e discutir conteúdo, outra coisa é você olhar um período e comparar o período e estamos progredindo em relação ao período anterior, né? Temos também a evolução da presença online, e aí principalmente olhando a audiência. É possível usar social listening nessa etapa também, até para ver mudanças de comportamento de consumidor. Consumidores que falavam antes de tal marca, agora falam de outra marca, ou
a galera que tinha muita dúvida sobre isso, agora tem outros tipos de dúvida. A gente já sanou, a gente atacou aquilo e aquela nuvem de tags que mostrava muita incidência para um determinado tipo de produto em relação a dúvidas, já mudou completamente porque a gente atacou, foi lá e criou conteúdo para aquilo. Já conseguiu ver um resultado ali nas ações. Então a gente tem a evolução dessa presença baseada na audiência, na análise de sentimento. Outro produto de inteligência, benchmarking. Então eu posso criar um relatório especialmente para analisar os conteúdos, linha editorial ou mesmo taxa de crescimento de quem é benchmark. E aí pode ser um concorrente ou pode ser qualquer outro perfil de outras categorias que você admira, que você acha que está fazendo um bom trabalho. Sim. Benchmark é isso, né? Benchmark é sempre assim, quem é o meu parâmetro máximo, né? Quem eu gostaria de ser se eu pudesse ser. Né? Não precisa ser ninguém necessariamente exatamente do seu segmento, né? Exatamente. Aí a gente vem um outro relatório aqui que é perfil de público, que é usar aí de novo o social listening para isso. Pode ser também o próprio social listening dentro de casa, né? Mas pode ser também fora de casa, se você analisar canais não oficiais, tipo o Twitter, o que as pessoas estão falando no Twitter? É um produto de inteligência que é o perfil do público. Geralmente em diagnóstico de planejamento é a etapa da análise do microambiente, quando você quer entender qual é aquela persona, o que ela fala mais, o que ela faz, quais são as marcas que ela cita, né? Então você vai monitorar perfis de pessoas que você entende que tem o perfil ideal do seu cliente. E aí vai selecionar essas pessoas e monitorar essas pessoas, né? Aquilo que é público, lembrando sempre aquilo que é público, né? Então dá para trazer esse tipo de inteligência. E por último aqui eu vou trazer um relatório de insights de negócio, para a gente poder entender inovação. E aí é a ideia da gente trazer as trends, da gente trazer aquilo que está sendo mais falado. Eu posso trazer gráficos do Google Trends, eu posso trazer, através do social listening, aquilo que está sendo mais falado, que crescimento em cima de um termo, né? E aí a gente consegue trazer análise de inovação, vendas, etc. Então veja, não existe apenas o relatório para analisar crescimento de seguidores e conteúdo quando a gente fala de uso das mídias sociais para dados que se tornam ação. Ufa, várias opções. Então... E acho que é importante, Rafa, as pessoas que estão ouvindo a gente, ou vendo a gente também, né? Estamos no videocast, que você não precisa também trabalhar todos esses modelos de relatórios, né? A gente está trazendo aqui para discutir, para apresentar a vocês. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, será que eu vou ter que me planejar para pensar em todos esses? Não. Calma. É ideal você ter foco nas coisas, então pensar aquilo que faz sentido para você, para sua empresa, para o momento, e aí você consegue trabalhar nesse relatório. E principalmente não achar que você deve fazer um único relatório com tudo isso. Nossa, A ideia é muito pelo contrário, né? Mostrar para a galera que existem vários tipos de relatórios ou produtos de inteligência que inclusive ela pode vender. Né? Então, como profissional de mídias sociais ou como agência, né? Ou quem é cliente que está nos escutando, saber que existem também esses produtos de inteligência para você contratar. Então, quem está escutando a gente pode ser mais estratégico e além do relatório padrão que sempre é entregue ali no final do mês, né? Boa. E Bárbara, para você, qual é a frequência ideal de elaboração aí desses relatórios, né, em mídias sociais? Usando como exemplo que a gente tem dentro de casa mesmo na MLabs, nós fazemos os relatórios mensalmente, mas eu gosto de dizer que a criação do relatório não acontece só naquele momento em que a gente está coletando dados, criando apresentação, mas sim ao longo de todo mês, todos os dias, basicamente, porque é importante você sempre acompanhar aqueles números para que no dia que você vá compilar, né, no momento que você vai compilar todas aquelas informações, você consiga gerar insights de verdade, né, insights mais consistentes, porque é humanamente impossível você ter uma memória e conseguir lembrar de todos os detalhes e nuances ali durante o mês. Então, às vezes, dentro de um relatório, se você vai trazer um gráfico, às vezes aquele gráfico não deixa tão claro um ponto muito importante que você quer comentar ali durante o mês. Se você deixar para escrever aquilo no dia da criação do relatório,
esquece, assim, né? Você vai ter muita dificuldade. Então, quando a gente fala sobre frequência, eu acho importante dizer que existe a frequência de criação do arquivo, do documento, da apresentação, e existe também o momento que aí eu diria que faço quase que diariamente a análise dos meus indicadores principais ali. Então, para você realmente não... A gente falando no começo do episódio, né? Não olhar só o leite derramado. Inclusive, isso me faz lembrar da ideia da gente desenvolver dashboards, porque o ideal é que a gente tenha o monitoramento ativo desses dados, né? Para que a gente possa corrigir rotas ou otimizar o que está acontecendo. E não só para observar, porque o que você falou é muito bom, porque assim, às vezes você observou um negócio muito legal, mas você não anotou e não está desenvolvendo ao longo do mês ali o relatório, aí chega no final do mês, você vai criar alguma coisa, não lembro mais por que aquilo deu tão certo, por que aquilo deu tão errado, ou aquele insight daquele dia, né, sobre aquele conteúdo. Então, anotar, né, constantemente, mas acima de tudo é olhar todos os dias para os números e não deixar para olhar somente no final do mês, porque não dá mais tempo para corrigir e otimizar nada, né? E a ideia de dashboard é justamente para você ter um painel que vai te dando o termômetro. Se você está indo para onde você queria ir, né? De repente a taxa de engajamento está subindo de acordo com o que era a sua meta, de repente fechar o mês com uma taxa de engajamento 0,3% maior, né? Então você vai ter ali um reloginho te mostrando isso, e se ele estiver descendo, já é um sinal para você parar agora e olhar para os dados, se aprofundar nos dados, para não deixar para descobrir isso lá no final do mês. Ver aquilo que você está fazendo também, né? Tentar corrigir essa rota. Confesso que eu gosto bastante disso, viu, Rafa? Dessa análise, porque quem trabalha com mídias sociais, assim, tá acostumado às vezes de... Você pensa num conteúdo, você fala, cara, isso aqui vai muito bem. E aí dá aquela flopada, né? A galera não curte muito, você fala, putz, isso daqui que tava pra ser o meu post estrela da semana ali, que eu tava postando tudo, não foi bem. E agora? Então, é sempre interessante você ter realmente essa rotina de observar e sempre ter em mente, assim, coisas que você sabe que dão certo. Então, assim, pô, eu fiz isso mês passado e deu certo, cara, eu vou substituir, remanejar alguma coisa aqui pra ver se meu engajamento melhora, por exemplo. E aí eu não fico prejudicada, digamos assim, por uma desilusão ali daquele conteúdo. Então você consegue estrategicamente seguir o seu caminho ali, né, durante o mês, para que quando chegar no final do mês, ou no meio do mês, não sei quando que o período de apresentação, mas quando chegar naquele período, você teve esse fôlego de conseguir perceber, ter uma tomada de ação e ainda mudar aqueles números. Isso, inclusive, ajuda a provar valor do seu trabalho, né? Porque se você fizer o relatório no final e viu ali na hora de fazer o relatório que deu ruim, não tem mais como corrigir, não tem mais tempo hábil fazer nada, e você não tem nem a justificativa de que você tentou fazer algo, né? Sim. E falando de dashboard, me lembrou da Dashgo, porque a Dashgo é uma ferramenta, né, da IMLabs, que tem a possibilidade de você criar dashboards. Dá para criar até um portal para o cliente acessar esse dashboard remotamente, né? Colocar ali numa televisão, né? E a ideia do dashboard é justamente essa: todo mundo olhar em tempo real, ser uma coisa mais transparente à vista para tomada de decisão. Outra coisa legal também que me faz lembrar do Dashgo é que você consegue elaborar o seu relatório do jeito que você quiser, então com o gráfico que você quiser, cruzando ali dados e tal, e agendar o disparo daquela informação. Então, quando a gente fala de período, frequência, quando que eu tenho que fazer o relatório? Você pode automaticamente programar para uma vez por semana entregar o dado, ou uma vez por mês. Eu recomendo particularmente uma vez por semana para entregar o dado para o cliente, justamente para que você tenha um pouco mais de percepção de valor sobre o trabalho, já que é automático e você já montou o template. Sim. Porque a galera deixa fazer uma vez por mês porque tem que fazer tudo na mão. E aí deixa fazer uma vez por mês porque dá trabalho, né? Então, eu só vou fazer no final do mês. Mas quando você faz por semana, automatizado, não é um problema para você, porque está automatizado, entrega mais valor, percepção de valor, e já gera para você
uma oportunidade de corrigir a rota, né? Sim. Porque às vezes já naquela primeira entrega o cliente já viu alguma coisa, já te questionou, ou você mesmo viu alguma coisa e falou, bom, ainda dá tempo de fazer algo, né? Então é um ponto aqui de educação própria. E o que a gente deve colocar, Bárbara, vamos falar de um relatório especial, mas não dá pra falar de todos, né? Nesse relatório, que é o mais padrão, que todo mundo entrega ali, né? Sobre a presença ali das minhas mídias sociais, meu conteúdo, meu crescimento. Quais são os principais indicadores que você acha que tem que ter nesse relatório? Rafa, eu gosto bastante de trabalhar com relatórios estruturados de acordo com a etapa da jornada do cliente. Então, na MLabs nós usamos, né, a metodologia do Unbound Marketing, e para cada etapa nós temos ali os KPIs e as métricas que são mais importantes. Então, eu gosto de fazer essa separação de acordo com as etapas da jornada. Então, por exemplo, em descoberta, eu olho as métricas relacionadas a alcance, né? A ganho de seguidores, enfim, todas essas taxas de realmente topo de funil, digamos assim, né? Que é mais conhecido. Dentro de consideração, eu olho ali o meu engajamento, por exemplo. Eu olho a quantidade de comentários que as pessoas fazem, porque comentários, na minha opinião, é uma das interações mais valiosas que a gente tem dentro das mídias sociais, né? A gente tem ali o compartilhamento, o save e tal, mas você fica meio que ali, né? E no comentário você consegue gerar outras conversas e outros comentários através dele. Então eu acho que é um tipo de interação muito rico pra gente se analisar. E aí, quando a gente olha pra conversão, por exemplo, né, eu gosto de olhar a conversão de fato ali, se tivemos assinantes ou não, mas eu gosto de olhar muito também toda a nossa parte de tráfego, que querendo ou não, dependendo do nosso objetivo ali em conteúdo, um tipo de conversão nosso cara, quero levar ele até o final daquela página e quero que ele, sei lá, baixe o nosso material. Então, faço essa observação também. Enfim, existem... E é feito um cruzamento com o Google Analytics, né? Então, assim, as pessoas podem estar se perguntando, né? Mas como é que você mensura isso? A conversão, etc., geração de leads proveniente das mídias sociais. É óbvio que a gente tem que taguear ou criar um link parametrizado, né? Para que você faça um link no Stories, ou para que o link na bio, ou para quando você tiver qualquer link, né? Ele seja parametrizado para que no Google Analytics mostre que aquilo veio do Instagram, que aquilo veio do Facebook, que aquilo veio de algum lugar, e aquilo trouxe uma conversão, e aí sim você tem como provar isso, né? Sim. E aí, como você bem colocou, são vários pontos aí da jornada. Para cada ponto da jornada a gente tem métricas de acompanhamento, tem KPIs. Inclusive fica aqui a dica, né? Se você não assistiu a minha live sobre indicadores-chave nas mídias sociais, vá agora no link da minha bio lá no Instagram. Tem uma live só sobre isso, então a gente falou por mais de 1 hora quais são esses indicadores, né, para você saber. Mas um ponto complementar aqui nessa pergunta, né, o que a gente deve colocar? Acho que aquele ponto que a gente trouxe, né, crescimento, taxa de crescimento de canal, ou muita gente não cresce, né, deixa de crescer, então é legal você colocar não só a taxa de crescimento, é você colocar o quanto que você está perdendo, porque o lance todo mundo perde, né, em termos de seguidores, todo mundo perde, e o que você olha como taxa de crescimento geralmente é o líquido, né, então você ganhou e perdeu, aí o líquido é a sua taxa de crescimento. Tem gente que olha só até o que ganhou, né? Só o que ganhou e mascara a perda, né? Então tem que olhar essa perda para ver se ela tá saudável ou não. Porque todo mundo perde, mas existe um parâmetro ali saudável. E aí é bem importante trazer os parâmetros para dentro desse relatório, né, Bárbara? Porque se você mostra taxa de crescimento, mostra taxa de engajamento, como é que o cliente vai saber, ou como é que quem está vendo o relatório vai saber se aquilo é bom ou ruim? Então precisa trazer também os parâmetros. E eu dou parâmetro, se tem um negócio que eu dou é parâmetros. Todos né, os dias um parâmetro perto de você. Exatamente. Então parâmetro acho que tem de um monte. Inclusive fica até aqui a dica para nós mesmos, né? A gente criar um ambiente lá só com os parâmetros para a galera ter e colocar nos seus relatórios. Trazer os top 3 posts que foram melhores e os bottom 3, que significam os 3 piores, para cada etapa da jornada é legal também, né? Sim. Então, assim, quais são as editorias por etapa da jornada, quais são os melhores conteúdos por etapa da jornada, para não trazer simplesmente os top 3 independente de etapa,
e aí fica parecendo que aquilo deu certo, mas não necessariamente... Pra quê exatamente, mas né? não necessariamente era para aquele objetivo, né? Sim. Deu certo por quê? Porque a taxa de engajamento foi alta, mas o alcance foi baixo. E ele era para ter tido um alcance maior. Porque era da etapa de descoberta, né? E nessa análise a gente acaba descobrindo coisas incríveis, né? Eu mesma, já em alguns testes, já percebi que o formato ali que eu tinha certeza, Rafa, que era o formato certeiro para etapa de consideração, não era. Era para etapa de descoberta. Então, assim, acho que mais do que mostrar os resultados, é sempre um exercício de aprendizado mesmo, né? É um processo de aprendizagem. Quando você vai criar um relatório e observar ali os seus dados. A gente vem para essa próxima pergunta, que é de que forma, então, os relatórios de mídias sociais podem auxiliar a gente nessa tomada de decisão para ajustes das estratégias. Um dos pontos que precisa ter nesse relatório é o que funcionou, que a gente deve repetir, o que não funciona a gente deve parar, e aquilo que a gente vai testar, ou melhor, validar hipóteses, né? Porque a gente pode sair com uma hipótese como essa. Eu tinha uma editoria que era para consideração, mas toda vez que eu faço post para essa editoria, ele está alcançando muito mais não seguidores e está me trazendo maior awareness, então ele está servindo mais para descoberta. Só que a gente está analisando com outro objetivo. E está tendo mais alcance, em vez de ter talvez ali uma frequência. Então, assim, quando a gente traz essas 3 perguntas, né? O que está funcionando a gente deve continuar fazendo, o que não está funcionando a gente deve parar, e quais são as hipóteses que a gente deve testar, a gente traz uma análise mais estratégica para tomar decisão, para repetir aquilo que está funcionando, para parar aquilo que não está funcionando, para testar algo que a gente está aqui olhando e de repente não é bem aquilo que a gente estava pensando, ou testar coisas novas, que a gente viu por aí, que a gente pensou, que a gente olhou, e testar coisas novas. Assim a gente consegue ter melhores decisões ali. O fato é esse para mim, né? Transformar dados em ação. O relatório, se ele só tiver os dados ou o bando de dados, você pode encaminhar para o seu cliente e, ele vai lá ver, ou melhor, muitos não veem, né? Mas assim, ele supostamente vai poder ver aquilo e seria a mesma coisa dele ter você na mesa de reunião lendo PowerPoint. O ideal é que se tiver de fato um momento, aquele ritual de se reunir para falar sobre aqueles dados, de fato falar sobre as ações, né? Olhar para aqueles dados, traçar essas correlações e chegar às hipóteses. Que hipóteses que a gente vai testar, como é que a gente pode trazer isso para dentro de um contexto de negócio, né? Porque a gente precisa sempre olhar para os objetivos de negócio também. Por mais que você esteja entregando um relatório de mídias sociais, né? Ou só da presença ali do Instagram, você não vai conseguir provar valor do seu serviço se você não olhar para todas as etapas da jornada e principalmente para a etapa de conversão, mostrando o quanto que aquele serviço ou aquele post trouxe de novos leads, trouxe de conversão, apesar de repente você ter viralizado, ter crescido. Você cresceu muito, alcançou muito, mas não converteu nada. Então, muitas vezes na prática você trouxe pessoas erradas. Você viralizou porque você fez um conteúdo que não era para ter sido feito e aí entrou numa trend qualquer, trouxe muitos seguidores que não vão comprar, não vão converter. Então, assim, trazer a jornada como um todo é legal para essa análise estratégica, para tomada de decisão e ajustes. Faz sentido para você? Faz muito sentido, Rafa. E vamos para os nossos mitos e verdades. Então, começando aqui com o primeiro mito: relatórios de mídias sociais são úteis apenas para grandes empresas? O que você acha? Na minha opinião, é um grande mito, né, Rafa? Até porque, quando a gente fala sobre relatórios, lógico que tem ali aqueles relatórios com grandes estruturas, né? A gente falou um pouquinho disso. Mas os relatórios, a base deles, né, realmente reunir os dados e fazer com que a gente tenha não só um bando de dados, mas um caminho estratégico para a gente seguir e auxiliar aí na nossa tomada de decisão, né? Principalmente teu histórico, né? Então, assim, quando a gente fala de relatório, obviamente que um pequeno negócio vai ter mais trabalho do que um grande negócio, porque tem braço, tem time, tem ferramentas. Mas se um pequeno negócio não começar desde cedo, né? Ter essa análise baseada em dados, ter essa mentalidade baseada em dados, registrar aquilo que está acontecendo, ela não vai conseguir comparar, não vai conseguir fazer aquele efeito comparativo com o seu histórico e não vai aprender com o tempo. Então o relatório ele te força a olhar
para o que está acontecendo, para otimizar, para corrigir rota. Quando você não tem essa obrigação, essa responsabilidade de criar relatórios, eventualmente você vai olhar, eventualmente você não olha, etc. Vai naquele sentimento, vai no achismo ali, né? E te ajuda a entender parâmetros também, né, Rafa? A gente tinha comentado já quais são os resultados bons ou ruins, né? Qual que é o parâmetro ali daquilo que, por exemplo, minha taxa de engajamento tá 10%. É bom ou é ruim isso? Lógico que a gente tem a opção de buscar referências de mercado, mas eu gosto muito de usar a nossa própria referência. Então, e só com o seu histórico, você vai conseguir ter essa análise. Exatamente. Você tem que ser melhor do que você mesmo a cada dia, né? Isso vem para o nosso segundo mito ou verdade, que é: será que olhar, né, essa história de relatórios só serve para grandes empresas? Mas, por outro lado, mito ou verdade, o relatório de mídias sociais não são úteis para empresas que têm poucos seguidores? Que aí não é por tamanho de empresa. Às vezes a empresa até é grande, mas tem pouco seguidor. E ela acha que não precisa fazer porque não tem seguidor. É mito ou é verdade? É um outro mito aí que estamos derrubando, né? Que vai ao encontro da mesma história, né? Se você tem poucos seguidores, você tem que começar desde cedo, registrar. Porque até, mencionando aqui, várias dessas plataformas não armazenam os dados por muito tempo. Então, às vezes, armazena no máximo por 90 dias, né? Ou, sei lá, um pouco mais de tempo do que isso, mas não tem análise histórica, comparativa mês a mês. Sempre vai te trazer um dado consolidado quando você coloca lá os últimos 90 dias. Vai te trazer um número. Sim. E não vai te trazer por mês e comparativamente, etc. Então, é importante, né? Outro mito ou verdade aqui. Vamos ver aqui. O crescimento de seguidores e a taxa de engajamento são os principais indicadores de sucesso nas mídias sociais? O que você acha, Rafa? Mito ou verdade? Na prática, né, é o que a maioria acha que é o sinônimo de sucesso, né? Tem que crescer perfil e tem que ter engajamento alto. Mas a gente já falou isso em vários episódios, em várias lives, né? Engajamento não é sinônimo de sucesso, porque você pode estar engajando as pessoas erradas, você pode estar trazendo seguidores errados. Muitas vezes tem gente que comprou seguidores, né? Tem gente que faz sorteio, inclusive, para conquistar seguidores, ou faz collab com gente que tem muito seguidor, mas não tem a audiência que é o seu público-alvo, que é qualificado. Então, não é necessariamente sinônimo de sucesso. O principal sinônimo de sucesso, sempre no final do dia, é o nível de envolvimento das pessoas com a sua marca, relacionamento e vendas, né? Vendas, geração de leads e tudo mais, né? Então a gente tem que sempre olhar para a jornada como um todo do cliente. Cada etapa tem um objetivo e quando a gente pensa em relatório, a gente tem que trazer exatamente se a gente está cumprindo com os objetivos em cada etapa. A gente precisa ter metas, inclusive, para cada etapa, porque se você não tem metas e só ficar olhando o número ali, mesmo que você tenha parâmetros, né? Você não sabe exatamente onde você quer chegar. Então a meta vai te tirar da zona de conforto e vai mostrar o caminho, se você está no caminho certo ou não. Boa. Relatórios detalhados exigem muito tempo e esforço manual? Mito ou verdade, Bárbara? Verdade. Não, olha, Rafa, realmente, por mais que a gente tenha plataformas que consigam automatizar boa parte do processo e ajudar a gente nessas análises, o mais trabalhoso, que é realmente você chegar até os insights, compilar tudo aquilo, sempre vai ter alguma coisinha que alguma das plataformas elas não vão conseguir te entregar aquela informação, aquele insight, enfim. Então, é realmente trabalhoso você fazer um relatório bem detalhado, né? Pensando aí em não só gerar o insight, mas, cara, você tem que trazer também o compilado na parte visual, você tem que tornar aquilo compreensível, né? Tanto para a pessoa que é, de repente, um CEO, quanto é uma pessoa que tem uma senioridade um pouco mais baixa. Acho que o relatório eu encaro como algo realmente trabalhoso quando se tem um nível de detalhe grande. Dá para automatizar muita coisa, né? Então, usando MLabs, usando a Dashgoo, mas quando a gente olha para várias nuances, incluindo social listening, aí você precisa compilar na mão algumas coisas, né? Então, dá trabalho, mas existem ferramentas que te ajudam nisso, né, de alguma tem uma forma. coisa também, né, Rafa? Que esses relatórios, se você pegar e usar sempre, todo mês, aquele mesmo modelo de relatório,
não sei se vai ser tão efetivo assim na prática, né? Mas dessa forma seria mais rápido você fazer mensalmente ali, ou quinzenalmente, semanalmente, sei lá, o seu relatório. Agora, se você é um profissional que tem esse cuidado de realmente trazer os principais insights daquele mês, trazendo os contextos que aconteceram naquele mês ou que tá por vir ali, que você vai fazer ainda com base nos seus aprendizados, aí realmente dá um pouquinho mais de trabalho, porque não é uma fórmula pronta, né? Não tem template que você vai lá e joga as informações e pronto. Você realmente tem que elaborar esse relatório. É aquilo que a gente comentou. Você vai falar sobre esse nível numa reunião, né? Então, eventualmente o template vai servir para você preencher com os dados e olhar para que você possa chegar a algumas conclusões e aí, quando entrar numa reunião, discutir aquilo que a gente vai fazer, aquilo que a gente fez, etc, né? Então, a reunião é uma coisa, né? O relatório em si é outra, né? Acho que esse é o ponto. O relatório, às vezes, serve para você mesmo, né? Olhar, porque vai te forçar a puxar os dados, né? A análise de relatórios de mídias sociais é responsabilidade exclusiva da equipe de marketing. E aí, o que você acha? Olha, pergunta polêmica, hein? Acho que sempre quando a gente tem ali esse tema de divisão de responsabilidades dentro de marketing e mídias sociais é sempre um pouco polêmico. Mas, na minha visão, o marketing, para esse tipo de relatório que a gente comentou, é sim o principal responsável, mas não significa que ele sozinho consiga necessariamente cumprir ali todos os objetivos, né? Então... aqui o ponto de vista é sobre análise, né? Tipo, a análise é só responsabilidade do marketing, né? Eu acho que o marketing, obviamente, vai ser responsável por criar trazer os dados, mas... sim, é responsabilidade do marketing apresentar aquilo para outras áreas, né? Sim. Ou disponibilizar aquilo para outras áreas. O ruim de disponibilizar é que, pela minha experiência, ninguém vê. Então você disponibiliza. Gente, tá aqui o link do arquivo do relatório. Ninguém vai ver, né? Um ou outro, talvez. Agora, quando você cria um ritual de todos os meses, você vai reunir os principais líderes da empresa e, de forma resumida e compilada, trazer aquilo que é mais importante para todo mundo saber, para que a galera tenha insights daquilo que eles podem melhorar nas suas áreas. Porque, como a gente falou até no episódio de Social Listening, você vai trazer muitos insights para vendas, para produto, para atendimento e etc. E, justamente, o relatório vai compilar isso tudo, né? Então, uma pessoa responsável, talvez possa ser a head de marketing, ou diretor de marketing, ou CMO, fazendo essa apresentação para o resto do time é importante. Ponto final aqui, nosso último mito ou verdade: relatórios de mídias sociais não são necessários se você já utiliza uma ferramenta de análise em tempo real. É um mito, né? São coisas diferentes, né? Eu acho que a gente, ao longo do episódio, comentou um pouco sobre isso. Uma coisa é você ter essa análise diária e esse acompanhamento, e outra coisa é você ter um compilado realmente com dados, insights, aquelas ações que você vai deixar de fazer, que você vai continuar fazendo, ou que você vai fazer, vai testar ali no futuro, né? Inclusive, assim, né? Vamos pontuar que dashboards, né, são coisas que estão acontecendo em tempo real, ou mais próximo possível do tempo real, e o dashboard ele precisa ter os tais dos reloginhos, que são os KPIs. E o reloginho, ele sempre é o cruzamento de uma métrica ou mais com uma meta no tempo. Então, por isso que o reloginho, às vezes, ele vai do vermelhinho pro verdinho, né? Vamos supor que eu tenho uma meta em número de leads no final do mês. Então, tá no primeiro dia do mês, até o último dia do mês, eu tenho que fazer 10 mil leads. Se eu estou no meio do mês e o meu reloginho está mais perto do vermelhinho, significa que eu estou bem abaixo da média que eu deveria estar fazendo por dia, e significa que eu vou ter que fazer muito mais por dia para conseguir ainda atingir a meta. Então, o reloginho ele vai me dar um indicador que eu estou atrasado, que eu estou abaixo da média, que eu tenho um problema, né? Que eu tenho um problema sério ali, porque eu preciso me aprofundar para resolver. Então, o bom do dashboard é você tomar decisões em tempo real, de você estar acompanhando em tempo real os seus principais KPIs. Então, o dashboard, para mim, tem que ter só indicadores-chave de performance.
puxa, tá abaixo da média minha taxa de engajamento, ou minha taxa de geração de leads, ou o meu crescimento do perfil, que seja. Se você achar que isso é um KPI, né? Você olhando que está abaixo, olhando para o dia que está hoje, você pode, de repente, se aprofundar naquela informação. Aí você sai do dashboard, aí você vai para outros níveis, que é o nível de profundidade, é o tal do drill down. Você vai para um nível de profundidade de investigação sobre o que está acontecendo. Deixa eu olhar aqui os conteúdos que foram feitos daqui para trás, para entender se há algum problema, se de repente a taxa de engajamento está mais baixa, se aquele objetivo que a gente tinha para a etapa de descoberta não está sendo cumprido, qual foi o conteúdo, para a gente já corrigir a rota. Não esperar, de novo, o leite derramar, né? E aí o relatório em si, ele vai ter que trazer já no final do período, vamos supor que a gente faça o relatório no final do mês, ele tem que trazer pra gente todos os testes e correções de rotas que a gente fez. E isso, inclusive, ajuda o profissional, seja ele qual for, uma agência, um freelancer, um social media ou quem trabalha dentro do departamento de marketing, ajuda a provar o valor do seu trabalho. Ou provar o retorno sobre o investimento do seu trabalho, né? Por quê? Porque você está mostrando explicitamente de que você tem uma preocupação com os objetivos de negócio, que você não está olhando apenas para aquelas métricas que a gente falou aqui de crescimento e engajamento. Você realmente está preocupado em corrigir rotas para gerar mais leads, né? Mais vendas, etc. Ou está preocupado genuinamente com cada etapa da jornada do cliente. Porque quando você coloca os números de cada etapa e mostra o que foi feito em termos de correções de rota, as pessoas percebem que vocês estão, né, ou que você está mais preocupada. Está empenhado, né? Empenhado em resolver aquilo. E não deixou o leite derramar, né? Então essa é, inclusive, uma das maiores dores do mercado. Como é que eu provo o valor do meu serviço, né? E o relatório, de novo, gente, do jeito que ele é feito hoje, na maioria das vezes, não prova valor, por mais que você entregue relatório. Porque você está entregando números ou dados brutos que não estão conectados com os objetivos de negócio, que não olham para a jornada do cliente, né? E que, obviamente, você deixou o leite derramar para mostrar depois. Então, quando você mostra essa proatividade, a coisa muda, né? Muito bem, chegamos ao final. Chegamos com muitos insights e dicas, hein, Rafa? Pois é. Bárbara, se você pudesse elencar um único insight, falar, caramba, isso aqui, galera, você tem que fazer amanhã, qual seria? Rafa, essa mentalidade de não deixe o leite derramar. Eu sou simplista, mas eu acho que é algo que realmente quando a gente tem esse pensamento todos os dias, a gente acaba, além de tendo um trabalho mais produtivo, né, com resultado melhor, a gente consegue também ter aquela sensação de missão cumprida além do dia que você vai só criar o relatório. Você sabe que você tá ali dia a dia trabalhando em prol do seu negócio ou, né, do negócio que você está gerenciando. E pra mim isso é o... Não, gostei, porque isso tem a ver com o título desse podcast, né? Transforme dados em ação. Então não deixe o negócio flopar, né? Exatamente. Muito bem, e assim chegamos ao final do nosso episódio aqui sobre relatórios. Até o próximo, valeu!